Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vocês sabem que o pastor Nonato ele é muito agradável, né? Então as palavras que ele fez deferência a nós aqui é apenas excesso de bondosidade dele. Na verdade, nós que terminamos foi aprendendo com ele por tudo aquilo que Deus propiciou no tempo em que nós estávamos congregando juntos. E eu sempre via ele ali meio que semi-aproveitado, porque tinha um ministério muito grande a ser desenvolvido. E eu dizia a ele, quando chegar o tempo de Deus, não perca tempo, né? Eu quero dizer da minha gratidão de estar aqui revendo o pastor Nonato, nessa nova fase de ressuscitado, né? E o que é mais curioso é que a maioria sai com tantas sequelas depois de tanto sofrimento, e o pastor Nonato voltou mais gaizado, né? A Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças como a águia, né? Pastora Ana Paula, que sempre tem nos encantado com as ministrações aqui desse altar, rever os queridos irmãos, amigos que aqui congregam. Quero dizer que, mais uma vez, sempre quando eu venho aqui, tem algo muito forte por trás, né, da minha vinda. Hoje a minha esposa, que fez aniversário há 2 dias atrás, e festa de aniversário dela é igual a festa de cigano, dura 7 dias. E hoje ela é a ministrante na nossa igreja do culto de mulheres. E ela falou, bem, mas hoje? Eu falei, hoje. Eu sei que minha falta vai ser grande, mas o alívio vai ser incomparável para você pregar sem eu estar lá. Meus irmãos, eu fiquei, na verdade, entre muitos temas que Deus me deu para falar aqui nesta noite. E depois de um tema praticamente pronto que Deus havia me dado, por último, o Senhor colocou no meu coração este temário que vamos falar aos irmãos nesta noite. Resiliência e vitória sobre as perdas da vida. Para tanto, eu gostaria de pedir o auxílio do nosso operador do Data Show. Nós vamos ler em Filipenses, capítulo de número 4, versículos 11 e 12. Temos uma palavra pastoral, reflexiva, se não corretiva, pelo menos preventiva para os nossos corações. Enquanto coloco aqui, eu quero já deixar a minha gratidão, pastor Nonato. Nós temos participantes lá de Londres, pastor Israel e a cantora Monique, que o sonho dela é cantar aqui nessa igreja. Eu falei, quando você vier no Brasil, nós vamos pedir autorização ao pastor Nonato para trazê-la aqui. Também quero agradecer a minha família, que alguns que não estão no culto presencial neste momento está conosco. Minha irmã que está lá no estado do Pará, Eliene, está conosco participando. Minha prima Lúcia, lá na fazenda, está conosco. E tantos outros irmãos. Estava saindo lá do condomínio e o nosso porteiro, que também é pregador, e o evangelista Mateus falou, pastor, estou ligado, estou antenado, que eu vi que o senhor postou no grupo dos meus amigos especiais, e eu já estou esperando, que na hora que entrar online aqui, eu já estou no offline aguardando. E ao vir para cá, ele falou, já estou participando do culto. Obrigado, Mateus, e a todos os internautas que estão conosco participando à distância, mas presencialmente o Espírito Santo está no lar e na vida de cada um. No seu trabalho, aí na sua casa, na fazenda, onde quer que você esteja. Meu primo Jorginho, também lá de Londres, esquece que eu estou ligado com vocês. Que maravilha. Deus abençoe a todos. Filipenses 4, versículos 11 e 12, traz o tema, aliás, traz o texto do tema que nós escolhemos por uma revelação do Espírito Santo para trazer uma palavra nesta noite. O texto diz assim,
não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, pode subir um pouquinho, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Nós já cantamos, já oramos, e agora nós estaremos falando a palavra de Deus. A Bíblia tem um livro-chave, e os estudiosos dizem que esse livro é Isaías, que é chamado a Bíblia em miniatura. Todo livro tem um capítulo-chave, todo capítulo tem uma palavra, uma frase-chave, um versículo-chave, todo versículo uma palavra-chave. E toda palavra-chave, aliás, toda frase-chave traz uma palavra-chave. E a palavra que eu quero trazer aqui é aprendi. Aprendi. Há uma adagio popular que diz que nós vivemos aprendendo e ainda morremos sem saber muita coisa. Um outro acrescentou dizendo, a gente vive a vida em toda aprendendo, aí na velhice esquece. Mas o aprendizado deve ser um cotidiano na nossa vida. Ninguém nesse auditório, nem os internautas, pode levantar a mão e dizer, eu sei tudo. Eu já aprendi tudo. E às vezes nos damos até ao luxo de ousadamente dizer, quem vai ministrar hoje? Eu tenho que ser uma pessoa nova, porque se for fulano ou beltrano, eu já sei tudo. Sabe nada. Às vezes aprendemos com as pessoas que mais subestimamos, que poderá nos ensinar alguma coisa. E quando Paulo fala aqui, a igreja de Filipos, que era uma igreja missionária, que Deus tinha um mistério especialmente com esta igreja, Paulo usa a palavra aprendi. Só que ele não usa a palavra aprendi com coisas aleatórias e nem corriqueiras. Paulo usa a expressibilidade aqui de aprendizado em meio a uma igreja que sofria, em meio a uma igreja que não tinha poderes aquisitivos, em meio a uma igreja em que Paulo trabalha para sustentar juntamente com outros irmãos a obra missionária que era peculiar das tarefas daquela igreja. E Paulo, quando fala que ele aprendeu, ele diz, eu já aprendi a viver com tudo e com todos. Eu já aprendi, Paulo diz, a passar falta, em outra versão diz, a ter escassez. Eu já também aprendi a ter abundância, ou seja, quando eu tenho muito, eu continuo sendo crente, continuo servindo a Deus. Quando eu não tenho nada, eu também continuo servindo a Deus. E ele resume dizendo, em toda maneira e em todas as coisas, eu estou experimentado. Tanto a ter fartura, como a passar fome. Talvez vocês pensam que passar fome é ficar um dia sem comer. Quando da minha primeira ida à África, que depois aconteceram muitas outras, eu pude descobrir ali o que era fome de verdade. Gente, eu vejo falar que no Brasil tem 1 milhão, 2, 3, 5, 7 milhões de pessoas passando fome. Na verdade, não existe fome no Brasil. Comparando com o contexto daquela gente carente, aquela gente escassa de poder aquisitivo em todos os sentidos, especialmente na área alimentar, nós não conhecemos fome. Mas Paulo passou fome. Paulo disse, eu passei fome. E ele diz, e eu aprendi a ter abundância, mas aprendi também a ter necessidade. Quantas vezes na abundância, a primeira coisa que a gente faz é dispensar o barco da vida cristã? Quantas vezes quando temos muito, a primeira coisa que nos vem à tona é deixar de lado a nossa intimidade e comunhão com Deus? E aí nós começamos a achar que nós somos autoprovedores de tudo aquilo que eventualmente necessitamos, tanto como necessidades básicas, como necessidades secundárias. E aí nós começamos a abandonar Cristo. E esta noite eu vim aqui para trazer uma palavra exortativa,
palavra exortação significa ensinamento, na área especialmente do nosso comportamento, exato no momento caótico, difícil em que estamos vivendo. Se eu pedir aqui para levantar quantas pessoas estão desempregadas, teremos várias pessoas. Curiosamente, até patrões desempregados. Se eu perguntar aqui quantos estão usando o LIS, o limite do cheque especial, vão encontrar muitos. Quantos pagaram apenas 10% do cartão? Muitos. Quantos estão aqui, mas a cabeça está no aluguel que já venceu ontem ou hoje e tem que pagar amanhã? E a luz na bandeira vermelha, que virá mais alta esse mês, e nós não temos o recurso. O certo é que nós vivemos envolto a este mundo engessado de ansiedade, preocupação e carência em todas as áreas. E o momento em que estamos vivendo é um momento de muitas perdas. Todos nós passamos por perdas. Algumas perdas nos impactam muito. Outras nos impactam profundamente, mais do que muito. Dolorosamente. Como a perda de um ente querido, um pai, uma mãe. É que você vê falar que a mãe dos outros morreu, é um impacto. Quando a nossa mãe morre, é outro impacto. A minha mãe morreu no Dia das Mães. Enquanto todos estavam comemorando essa data tão especial, eu estava chorando com a minha família, a perca da minha mãe, com apenas 54 anos de idade. Hoje eu já estou mais velho do que ela, 17 anos atrás, ela se foi. A perca de um filho. A perca de um parente, quer seja primeiro, segundo ou terceiro grau. Impacta a gente. A perda de um emprego, por exemplo. Você está no emprego, esses dias o moço me ligou, olha, eu acho que eu não tenho mais forças para viver. Eu faltando 9 meses para aposentar, eu perdi o emprego. Eu estou sem chão, eu estou desequilibrado. E eu apenas disse para ele, que é isso? Eu sei que representa muito, mas paga o restante ao INSS, que está faltando 9 meses, e você será aposentado. Pastor, eu não tinha nem pensado nessa possibilidade, eu já estava querendo me matar. As pessoas quando perdem primeira opção, qual a solução? Não tem? Então eu vou dar cabo à própria vida. A perda de uma pessoa importante nos faz sofrer muito. Dificilmente um lar no Brasil hoje não tem o sentimento da perca de um ente querido que o Covid-19 levou. É por isso que eu quero compartilhar com vocês 5 dicas hoje, muito importantes, que será de grande valia para você de forma resiliente. A palavra resiliência significa superação. Você superar vitoriosamente o momento de perda. E é com você mesmo que eu vim aqui falar nessa noite. É com você que está aí antenado pela internet conosco. É você que está aqui presencialmente. Deus tem uma palavra ao seu coração. Quantos creem podem glorificar Jesus? Como enfrentar as mais difíceis perdas da vida? Primeiro, sabendo que não é pecado sofrer pelas perdas. Eu não estou aqui querendo te tratar como um objeto inanimado, um ser sem vida, sem sentimento. Não é isso. Mas eu estou aqui para te dizer que você, mesmo sabendo que não é pecado sofrer pelas perdas, você tem a forma certa de sofrer por elas. Não deixar pegar a crista da onda e navegar desacerbadamente, sem limite. Porque isso pode te trazer retrocesso na vida espiritual.
nós somos seres providos de sentimentos. Deus nos fez assim. Tem umas pessoas que são naturalmente mais sensíveis que outras. O sexo feminino é natural que tem mais sensibilidade que o sexo masculino. Por isso que a Bíblia diz, através de Paulo, para os maridos: maridos, amai as vossas mulheres. Eu falei, mas por que não manda as mulheres amar os maridos? E manda o marido amar as mulheres? É porque o amor no mundo feminino, o amor da mulher, isso já é algo natural, isso já é algo que faz parte da vida dela. Enquanto o homem tem que ser trabalhado. Enquanto o homem precisa buscar subsídios para ele despertar isso dentro dele. Por isso Deus falou assim, é necessário que você ama, rapaz. Meus irmãos, sentir as perdas, chorar, até entristecer, não é pecado. Está na Bíblia. Quando Lázaro morreu e Jesus chegou e viu toda aquela amargura, toda aquela tristeza naquela família, é relatado algo que Jesus fez. Se você quiser conferir, você pode olhar, que está lá em João capítulo 11, 35, verso 6. Está escrito assim, Jesus chorou. Interessante que a Bíblia não fala em nenhum lugar, não sei se vocês já encontraram ou não encontrei. Eu já estou inteirando 78 vezes da leitura da Bíblia toda. E eu nunca encontrei assim, Jesus sorriu, mas eu encontrei que Jesus chorou. E não muitas vezes, pelo menos relatado na Bíblia. Mas uma dessas vezes, Jesus chorou, porque a família também chorava a falta de Lázaro. Você sabia que Jesus chora quando você chora? Ou você pensa que você está chorando sozinha lá na sua casa? Ou você pensa que você está chorando sozinha lá de joelhos? Não, Jesus chora com você. Jesus é o Jesus que tem sensibilidade com o seu povo. Jesus sente quando você sente. E o texto diz assim, então disseram os judeus, vede quanto amava. O Filho de Deus chorando. Olha o amor profundo que ele tinha. Jesus, quando vê ali o seu amigo íntimo sobre aquele caixão, ele olha e fala, meu Deus. Olhou para Marta e Maria se desfazendo em lágrimas, Jesus também chora. Isso significa dizer que você pode chorar. Pastor, as pessoas estão achando até que eu não tenho mais Deus, que eu estou chorando. Não se leve por esses comentários heréticos, falsos. Você pode chorar sim. Meus irmãos, colocar os sentimentos para fora de maneira positiva não é pecado. Eu repito, de maneira positiva. Porém, nossos sentimentos podem nos levar a pecar se os deixarmos descontroladamente ou desequilibradamente nos carregar. Um sentimento de perda descontrolado pode nos levar à descrença e jogar tudo para o ar, tudo para cima, a revolta, a murmuração. Jesus chorou, mas manteve a sua fé em Deus. Você não pode ter aquele choro de revoltante, aquele sentimento de revolta contra Deus e contra tudo, porque aí já passa a ser um sentimento negativo. Então a primeira dica que eu te digo nessa noite é que você pode sim chorar uma perda. É que você pode sim demonstrar uma perda. O que você não pode é se tornar um propagandista, um marqueteiro do capiroto, sair valorizando muito mais uma única perda do que muitas bênçãos que Deus te deu. Você não pode fazer isso. Minimize as perdas e maximize os ganhos, os lucros, a renda, as bênçãos que Deus tem te dado no dia a dia. A segunda dica que eu quero te deixar, diante das perdas, fique sabendo que não compreenderemos plenamente os propósitos de Deus imediatamente. Nós gostamos de ser bombeiros. Gostamos das coisas rápido. Gostamos das coisas no controle remoto. Gostamos das coisas autoexplicativas. Por isso que preferimos muito mais buscar a autoajuda do que a ajuda do alto. Porque nós somos uma geração
imediatistas. Tem que ser de imediato. Quando sofremos perdas, queremos saber os motivos. É ou não é? Essa água eu posso tomar dela? Obrigado. Meus irmãos, quem é que está aqui, ou lá do outro lado, na internet, que não já perguntou, mas por que nossa família são tantos e isso vem sobre mim? Você deve ter perguntado, por que isso vem exatamente na minha casa? Só em Goiânia nós somos 3, 4, 5 irmãos que moramos aqui. Por que esse problema veio alojar, veio aninhar na minha casa? Mas por que tantas mães para serem perdidas? Eu perdi a minha. Porque Deus a levou neste momento e não mais tarde, quando ela já estivesse bem velhinha. Como se novo não pudesse morrer. Não sabemos. Quando Jesus, certa vez, foi questionado por que ele fazia um determinado ato, ele austeramente responde aos seus discípulos. João 13:7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Para de ficar perguntando, Jesus, eu só vou desemburrar quando o Senhor me falar por quê. Ontem eu fui na casa do meu filho, e tem um netinho completando 2 anos, ele chegou naquela fase agora das perguntas. Por quê? Ei, tira a mão daí. Por quê, vovô? Não, não mexe não. Por quê? Quantos bebês, homens e mulheres, bebês que continuam com o porquê? Por quê, Senhor? O Senhor não me deu o porquê? Por que eu não fui aprovado? Senhor, por que o banco não liberou? Senhor, por que não deu certo? Por quê? Por quê? Antes de responder o porquê, ou antes de perguntar o porquê, diga assim, Senhor, tudo ao seu tempo. Tudo dentro da sua vontade. Se o Senhor não deu agora, se o Senhor não autorizou agora, é porque não é hora. Não é hora. Meus irmãos, está chegando o momento da gente criar maturidade espiritual. Devemos descansar o nosso coração na certeza absoluta de que o nosso Deus, o único Deus, tem propósitos abençoadores até mesmo em nossas perdas. Romanos 8:28, até o mal para o justo contribui para o bem. Quantos podem glorificar esse Deus? Foi o que Jó concluiu após sofrer diversos reveses na sua vida. Não entendia. Ele disse assim, tudo é muito maravilhoso, demais para mim. Eu não consigo entender coisas que eu não conhecia. Saber disso deve criar em nosso coração uma fé na plenitude de que Deus, o nosso soberano, está sobre todas as coisas, de modo que nós precisamos aceitar a supremacia da vontade de Deus. Deus está no controle de tudo. Os seus porquês não têm obtido respostas, porque, primeiro, você não está preparado para receber a resposta. Segundo, a resposta não vai acrescentar absolutamente nada na pequenez da sua fé e nem tampouco diminuir a sua incredulidade. Deus está nesta noite dizendo que Ele quer que você aceita plenamente o projeto, o plano dele na sua vida, sem questionamentos. Deus sabe o que faz. Terceira dica. Diante das perdas da vida, sabendo que Deus é soberano sobre as nossas perdas. Se Ele é soberano, vamos tirar Deus da função de garçom.
Sentamos no restaurante, fazemos o nosso pedido do cardápio, o garçom vem, é servido. Deus não é garçom. Com todo respeito pela profissão do garçom. Mas não podemos fazer de Deus um garçom. Deus, eu estou aqui, e aí? O que o Senhor vai me dar neste culto? E aí, gastei perfume, roupa, sapato, combustível a quase R$6, e eu estou aqui, e aí? Vai resolver meu problema ou qual? Deus não é garçom. Convido você para despir nessa noite da arrogância, despir-se do egocentrismo, despir-se da minha auto-vontade e vamos dizer, Senhor, eu não vim aqui para outra coisa, senão para te adorar. E o que vier desse altar, Senhor, eu quero receber sem restrição, sem reserva de domínio. Eu quero me colocar diante de Ti apenas, Senhor, com o seguinte dizer, fala, Senhor, que Teu servo ouve. Foi a dica que o sacerdote Eli deu para Samuel. Se o Senhor te chamar de novo, Samuel, tu diga a ele, fala, Senhor, que Teu servo ouve. Quantos vieram aqui para ouvir Deus falar? Deus já está falando. A Bíblia afirma que a soberania de Deus em todas as coisas, ela é existente. Isso significa que também em nossas perdas mais difíceis de ser suportadas, existe a soberania de Deus atuando. Deus não esqueceu você lá num cantinho. Deus não está fazendo de conta que você é um fruto do acaso. Não, senhores. Deus conhece o teu problema na intimidade. Deus sabe que você perdeu seu marido. Deus sabe que seu filho ou sua filha está envolvida com álcool ou com droga. Deus sabe que você, seu sonho de consumo hoje é ter sua casa, é ter seu carro. É ter sua independência financeira. Deus conhece isso na maior particularidade. O que Deus quer que você faça nesta noite é deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso nos faz descansar. Faz descansar este coração aflito, cansado, sabendo de uma coisa, que Deus está fazendo aquilo que é correto, que é justo. Ainda que no primeiro momento não entendemos patavina nenhuma. Mas Deus está trabalhando. Quando descansamos o nosso coração nesse fato, estaremos fortalecendo a nossa fé a tal ponto que nós vamos superar melhor tudo aquilo que está vindo a título de perda na nossa vida. Um dia desse uma jovem chegou para mim e falou, pastor, eu falei, e o casamento? Já casou? Nem me convidou? Ela falou, não, pastor, o senhor não ficou sabendo? Eu até postei na minha rede social. Eu estava num relacionamento sério. Depois num relacionamento conturbado. Depois saí do relacionamento. Eu falei, não, muito difícil a gente olhar esses detalhezinhos, o perfil. Não vi, então não deu. Pastor, sabe como a gente não entende Deus? Eu falei, que bom que você não entende Deus. Porque Deus não é para ser entendido por um ser relígio, pecador, mortal como nós. Mas que bom, porque o dia que você entender Deus, Deus deixa de ser Deus. Então deixa eu te falar um negócio. O que o senhor acha disso? Eu falei, acho que você não perdeu o noivo. Eu acho que Deus te deu um livramento. Como assim, pastor? Ele era o jovem dos meus sonhos. Eu falei, mas só faltou ser dos sonhos de Deus. Depois ela me contou, pastor, agora eu estou lavada, remida. Não que eu esteja feliz com a desgraça alheia, mas uma outra moça, muito mais bonita do que eu, casou com aquele rapaz. Viveram apenas 7 dias. Depois ele chegou e declarou para ela, eu só precisava de casar só para justificar para a minha família, mas meu negócio não é com mulher, meu negócio é com homem. O senhor lembra aquela palavra que o senhor disse que Deus não tinha tirado, Deus tinha dado o livramento? Às vezes você fica perguntando algo que transcende o seu entendimento. Você não tem preparo físico nem psicológico para receber o porquê disso. E nesta noite, quem sabe, Deus te deu um livramento. Pastor, o senhor está querendo dizer que Deus levar a minha mãe a um livramento?
Sabia que ela, se morre em Cristo, está melhor do que você, que ainda está perambulando pela salvação? A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que já dormem no Senhor. Você precisa consolar o seu coração e dizer, eu vou revê-la na glória. No arrebatamento, num corpo incorruptível e glorioso, estaremos numa nova dimensão. Esta é a alegria do cristão. Ela não deu um adeus, até logo, até daqui a pouco, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quantos creem pode glorificar o Senhor? Então esta noite é uma noite em que você precisa recobrar os seus sentidos, se ressintonizar a sua vida de fé e lembrar que hoje, como diz o pastor Nonato que me antecedeu aqui, Deus pode recomeçar a sua vida do zero. Do zero. Você que está em cacos, coração dilacerado, a vida conturbada, não tem sono, não tem fome, está se definhando nos seus problemas. Esta noite Jesus manda te dizer, estas perdas eu vou transformar em lucro, em rendas, como eu fiz com Jó, que o seu último estado foi melhor do que o primeiro. Só quem crê glorifica, exalta e bendiga o nome santo de Jesus. A penúltima e quarta dica. Diante das perdas, nunca abandona a sua fé. Nunca. É o primeiro aperitivo que aparece à nossa frente no momento da perda. Eu nem sei se eu tenho fé mais. Uma irmã me perguntou na igreja, pastor, como é que a gente sabe se ainda tem fé ou ainda não tem fé? Eu falei, é simples, é na hora que você precisar dela. Na hora que você precisar usar a fé, aí você vai saber se você tem ou não. Fé ela é abstrata porque não conseguimos pegar, mas ela se torna concreta porque ela acontece no nosso dia a dia. Paulo diz que não vivemos mais por vista, e sim por fé. E o que é fé? É o firme fundamento. Fé não é algo flutuante, panorâmico. É o firme fundamento das coisas que nós não conseguimos ver, mas nós esperamos. Nós esperamos. E é interessante que lá, aos Hebreus capítulo 11, tem um capítulo inteirinho sobre a fé, conhecido como os heróis da fé. E todos eles falam pela fé, fulano de tal, mas não fala fulano de tal pela fé. Não, sabe por quê? Porque a fé é eterna. E as pessoas são passageiras. Então, pela fé, o passageiro fulano de tal alcançou isso e aquilo. Então você precisa ter a firmeza na sua fé de nunca abandoná-la diante das perdas da vida. Quando perdemos algo, a atitude humana mais natural é achar alguém que possamos culpar. Irmão, fulano pegou Covid, se não tivesse ido lá para casa, meu pai estava lá até hoje. Sabia que meu pai era obeso, sabia que a situação lá era de comorbidade, oferecia risco, mas foi parar lá. Dá vontade de matar na unha de raiva. Para de culpar o seu parente, porque daqui a pouco é mais um ente querido que já vai partir por causa disso. Pare de culpar, de achar alguém para pôr culpa. Adão, cadê você, Adão? Estou aqui, senhor, escondido. Escondido por quê, rapaz? Todo dia ao meio-dia a gente se encontra aqui. Ué. Você faltou a agenda hoje. Cadê você? Estou escondido. Escondido por quê? Porque pequei. Mas por que você pecou? Por causa de Eva. Vai lá em Eva. Eva, por que você pecou? Por causa da serpente. Se a serpente falasse, ia lá na serpente, ia caçar alguém para colocar culpa. Não fique culpando ninguém e se pagando de auto-piedoso e se autocomiserando aí por alguma perda, por algum problema. Nesta noite você precisa dizer assim, não quero culpar ninguém, eu quero dizer que o Senhor fez isso, e eu tenho que aprender a conviver com isso, eu tenho que aprender a superar isso, eu tenho que aprender a fechar essa página e fechar esse livro. Eu não quero mais estar remoendo isso. Há poucos dias fomos num velório de um moço que passou 6 anos sobre a cama, cuidada por uma filha que abandonou sua vida para viver em função do pai.
Aí no dia da morte do pai, os parentes todos se derretendo, todos, e ali uns de remorso, porque não ajudou em nada, e a filha que cuidou dele sem chorar. E alguém falou, nossa, mas ela é fria, né? Ela é esquisita, ela não está chorando. Ela não, você viu, não está esboçando nenhuma reação à morte do pai que ela cuidou. Eu olhei para a pessoa, ela pensou que ia falar, não, isso aí é o seguinte, era doida para morrer mesmo. Eu falei, não, sabe por que ela não está chorando? Porque o luto dela durou 6 anos. 6 anos que ela deixou de viver para ela está vivendo em função do pai. Hoje aqui é mais um dia normal para ela. Porque esse pai estava em estado vegetativo, em cima da cama, e ela dando comida, dando banho, ela estava fazendo papel de enfermeira, de médico, de psicóloga, de psiquiatra, estava fazendo papel de tudo, acudindo os filhos também. E por que ela tinha que chorar hoje? Quem tem que chorar hoje é vocês. Vocês não pagaram a conta, vocês não ajudaram, vocês estão com remorso, hoje vocês estão sentindo o que você deveria ter sentido há 6 anos junto com ela. Nossa, pastor, mas isso não é palavra de falar no velório, não. É porque as pessoas não estão preparadas para ouvir verdades. Amamos ter o ego massageado. Mas essa noite Jesus está dizendo uma coisa para nós, vamos parar de pôr culpa em qualquer pessoa que seja. Meus irmãos, quando não achamos ninguém, ou mesmo quando a situação que passamos é muito dolorosa, aí é que chegamos ao fim da estrada, colocamos a culpa em Deus. Eu acho que Deus deveria ter feito alguma coisa, porque Ele pode. Mas Ele não fez. Quando nós culpamos a Deus pelos nossos erros. O profeta Jeremias diz, de que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Ninguém se queixa, fruto do acaso. Queixamos pelos nossos próprios pecados. Existem 4 pecados que nós temos. Pecado original ou congênito, que nascemos com ele. Pecado da transgressão, que pecamos todo dia. Pecado da iniquidade, pecado que nós praticamos planejadamente. E por último, pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que só peca quem já conhece a palavra de Deus. Então nós pecamos. Foi lido aqui no Data Show. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que plantarmos isto, ceifaremos ou colheremos. Com esse pensamento, Deus passa a ser em nosso coração, quando nós culpamos Ele pelos nossos erros, como uma espécie de inimigo velado, inimigo camuflado. Não vou bem dizer que ele é meu inimigo, mas eu estou por aqui com ele. Porém, pensar e agir assim tornará a nossa dor em algo destrutivo para o nosso pobre coração. Quando eu coloco Deus na condição de inimigo, culpo Ele pelo meu erro, pelo meu fracasso, pela minha perda, aí eu uso a expressão, chegamos ao fim da rosca. Não dá mais aperto. Tão difícil quanto sofrer uma perda. É sofrer uma perda. Redundante, né? Mas é assim mesmo. E ir para longe de Deus, curtir esta perda. Repito. Tão difícil como sofrer uma perda, é sofrer a perda e depois ir para longe de Deus, para reclamar dessa perda. Paulo, no final da sua vida, esse versículo me encanta, 2 Timóteo 4:7. Final da sua vida, com orgulho santo, né? Vamos abrir aspas. Ele diz, complete o bom combate. O combate é bruto, é desgastante, mas ele é bom. Olha o adjetivo aqui. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Complete. Mas guardei a fé. Quantos estão no combate? Quantos? Ei, o combate é bom. Ruins somos nós. Mas Deus em nós nos torna bons. Combati o bom combate. Paulo disse, eu tenho tudo, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo.
Capítulo 11 de 2ª Carta aos Coríntios, ele fala sobre, 1ª Carta aos Coríntios, sobre o seu sofrimento, quantos naufrágios, quantas pedradas, quantas pauladas, e quantas injúrias, quantas calúnias, e ameaçado de morte diuturnamente, mas ele disse assim, eu combati, e acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E Paulo disse, agora eu trago comigo a viva esperança de aguardar minha coroa de glória. Aleluia. Esse apóstolo passou por grandes perdas. Gente, tem hora que eu leio a história de Paulo. Um homem que foi arrebatado até o 3º céu. Um homem que teve uma experiência ímpar. Deus usa para escrever as cartas de orientação, porque eles firmarem a doutrina dos apóstolos. Só ele, sozinho, escreve 13 cartas, que servem para a nossa orientação espiritual. E esse homem sofre, apanha mais do que bode na horta. Mas esse homem chega a dizer assim, eu combati esse bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. O bom depósito que está com meu Deus para dar naquele dia determinado, que só Ele sabe. Eu gostaria de ver um sentimento de gratidão nesta noite aqui nesse auditório. Eu gostaria de ouvir uma palavra de glorificação, porque nós não temos sofrido nem uma minúscula partícula do que Paulo sofreu, mas ele disse, eu guardo a fé. Eu guardo a fé. Eu quero concluir. A última dica. Não se isolar diante das perdas. Não se isole diante das perdas. Não conheço as pessoas daqui, a não ser o pastor Nonato, a pastora Ana Paula. Nos falamos só quando ele nos convida para vir aqui, do ativismo, a correria do dia. O pastor Nonato não me ligou, fala esse assunto, que tem um problema assim. Não precisa disso, quem revela é Deus. Mas é possível que tenha alguém aqui que está encasulado, que está aí isolado, porque sofreu uma perda, porque passou por um problema grave, ou porque se desgostou com alguma coisa, ou com alguém da igreja, e às vezes a gente até sem saber, pastor, não estava com raiva do senhor, mas por que com raiva? Não estava orando por você. Porque aquele dia o senhor passou de moto ao meu lado, eu também estava de moto, parei no semáforo, olhei para o senhor e sorri, e o senhor não fez um gesto. Estava com capacete, com viseira, daquela, como é que chama? Isso, filme Fumê, roupa preta, parecendo um manequim de funerária, todo preto, moto preta, você olha, vê um Volt, você já fica assustado ali, querendo que o sinal abra logo, e a pessoa, você vai rir que jeito. Coisas tão simples, que levam as pessoas a se isolarem. Quando sofremos perdas, o desejo de ficar isolado, de ficar trancafiado num quarto, aparece de forma muito acentuada. Cuidado. Você pode estar numa situação dessa. Ou está a um pé para entrar no quarto e trancar a porta. Porque já está oprimido. Próximo passo é a depressão. Mas esta noite Jesus me manda te dizer que ao invés de entrar no quarto, você vai sair do quarto, você vai vir para a casa de Deus, você vai, como Salmos 42, buscar na congregação, buscar a irmandade, buscar o calor espiritual que há aqui neste lugar, a presença maciça do Espírito Santo de Deus. Abandonar a igreja, não conversar com as pessoas, enfim, sofrer de forma isolada, agravará muito o seu estado físico, espiritual e psicológico. Tudo isso só vai agravar, não some absolutamente nada. É verdade que momentos a sós são importantes para a gente refletir, né? Para a gente sentir nós mesmos. Mas esses momentos não podem acontecer uma semana, um mês, um ano. Esses dias fui visitar uma pessoa a convite. A esposa falou, pastor, estava com problema de saúde, cabisbaixo, triste.
Levei ao médico, o médico passou um remédio, ele disse que agora só quer ficar trancado dentro do carro, do quarto, não quer mais conversar com ninguém, não acende a luz, e diz que não quer ser incomodado. Falei, não, eu vou lá orar por ele, está certo, não. Fui lá orar por ele, orei por ele. Eu falei assim, você vai voltar no médico, vai pedir para ele suspender esse remédio. Você não é essa pessoa que você está hoje, tem algo errado, eu vou orar por você, vou te ungir, e a partir dessa oração e dessa unção, você já vai ganhar alta. Deus vai te tirar disso. Voltamos no médico. Eu tenho que desmamar. Desmama, doutor, faz o que eu preciso. Mas não pode tomar mais esse remédio. Sabe o que você está precisando? Você está precisando tirar o seu paletó que está empoeirado, lá do armário. Você precisa voltar para o seu paletó, sua gravata, pegar a sua Bíblia, ir para o culto de terça, de quinta, de sábado, de domingo, de sexta, manhã de escola dominical, tarde da bênção, noite da alegria, madrugada da satisfação, culto de pamonhada, culto de galinhada. Você precisa estar presente nas atividades da igreja, que você vai se libertar dessa doença. Isso é falta de congregar. Aí ele voltou a fazer isso, que ele falou para mim esses dias, falou, pastor, eu me renovei a tal ponto na casa de Deus, que eu não quero perder mais nenhum espirro que o pastor der no púlpito, porque eu estou sentindo que eu faltava, era a graça de Deus na minha vida. É a presença, é a alegria. Está triste, está abalado, está abatido? Eu te recomendo, leia o livro de Filipenses. É o único livro da Bíblia que você vai encontrar N palavras como regozijai, alegrai, jubilai, estejais feliz, estejais contente. Não tem uma palavra de tristeza, porque esta igreja era missionária, esta igreja fazia evangelismo, esta igreja tinha culto de manhã, de tarde, de noite, esta igreja estava envolvida com as coisas de Deus. Então, quando você seguir o exemplo da igreja de Filipos, você com certeza, você criará uma nova roupagem espiritual, um revestimento do novo homem, conforme diz de 1 Timóteo 4, a partir do verso 24, e você vai sentir a presença do Espírito Santo brilhar na sua vida. Aleluia. Meus irmãos, mesmo diante das perdas, precisamos saber que a vida continua. A fila anda, a vida segue. Não podemos viver enclausurados, como se fôssemos uma ilha e tudo girasse em torno de nós. Se não for do meu jeito, eu não vou, eu não faço, eu não quero. Aqui não é seu jeito, é o jeito de Jesus. É o jeito de Jesus. Então larga o seu jeito, deixa do jeito que Jesus quer. Meus irmãos, temos uma missão. Precisamos abençoar vidas. Atuar na obra de Deus. Cumprir o nosso papel para o qual fomos chamados no mundo. João 15 diz, eu vos chamei, vos nomeei para que vades e deis frutos. Deus não quer pessoas infrutíferas na sua obra. Precisamos dar frutos. O que você pode fazer para dar fruto? Pastor, não sei falar, não sei cantar, não sei tocar, como é que eu posso frutificar? Financia quem está fazendo isso. Você está contribuindo, você está ajudando. Fazendo isso, nos envolvendo com os outros, nós vamos nos sentir úteis na obra de Deus. Que bom, quando fez a campanha aqui para comprar esse bonito som, e você ajudou a comprar. Eu tenho parte nisso. Vamos reformar o templo, eu ajudei. Foi pequeno, valorzinho módico, dentro das minhas posses, mas eu ajudei. Você se sentiu útil. Vamos cantar, você olha no data show e canta. Vamos orar, você levanta as mãos e ora. Este irmão que está aqui, na ajuda da batalha espiritual no culto, em pé, terá um galardão diferenciado. Penso tanto que é ruim ficar em pé muito tempo. Mas tem, e é uma função importantíssima. Estou sentindo aqui mais leve para ministrar, pastor Nonato. Estou sentindo a presença de Deus aqui mais pujante. Sabe por quê? Enquanto alguém está com as mãos estendidas, batalhas espirituais estão sendo vencidas e nós sentimos a gloriosa presença de Deus mais forte entre nós. Aleluia. Parece ser um cargo tão sem expressão, mas quanto é valioso. Quando, meus irmãos, nós envolvemos com outras pessoas, nós ajudamos elas a superar perdas,
ajudamos essas pessoas a ver lá fora de outra forma, com outro prisma, ver um horizonte diferente, porque ela olha para o nosso exemplo. Irmãos, eu confesso que eu estava pescando. O pastor Nonato me liga, e eu olhei quando eu vi tocando o telefone, oh meu Deus, tem misericórdia, será que é a pastora que está com o telefone dele e vai dar uma notícia que ele não quer esperar? Tem misericórdia, nós oramos. Pastor Nonato, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, estou vivo. Falei, meu Deus do céu, que maravilha. Porque até então, a última notícia do dia anterior é que estava tudo muito agravado. E um milagre acontece à noite. E eu não vou me alegrar com isso. E eu disse, pastor Nonato, você tem que andar, tem que contar esse testemunho, porque isso aí é uma coisa que vai tirar muita gente que está com baixa autoestima, muita gente que está definhando no problema, acompanhando parentes, chorando no problema. O Senhor é uma testemunha viva que vai fazer essas pessoas sair do calabouço. Nós ajudamos outras pessoas. Você não tem ideia do quanto você ajuda as pessoas quando você sai do esconderijo, quando você sai do casulo, quando você aparece para ajudar a fazer a obra de Deus. Meus irmãos, quando Elias foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel, ele fugiu, se isolou, ficou deprimido, se trancafiou numa caverna. Porventura a caverna é lugar de profeta, está escondido, mas lá estava Elias. Duas funções importantíssimas no Antigo Testamento: o sacerdote e o profeta. O profeta falava de Deus ao povo, o profeta falava do povo a Deus. O profeta que estava ali para ser usado, naquele exato momento estava trancafiado numa caverna. Foi por isso que Eliseu, quando foi convidado para fazer a obra, ele falou, Senhor, eu vou, mas a condição é, me dê porção dobrada no seu espírito, porque Elias fugiu de uma mulher, e eu não quero fugir nem de homem. Então me dá a porção dobrada, porque quando a rainha vier, ou o rei vier, eu não vou fugir de ninguém, então eu quero porção dobrada do seu espírito. Quantas vezes nós fugimos de problemas tão insignificantes? Não vou lá porque eu não quero me comprometer. Não, eu não vou lá porque vai que vão me chamar para alguma coisa, vão me dar um cargo, eu quero ficar aqui escondidinho, tá bom, só ficar aqui. Tá não, você está triste, você está revoltado. Quem tem chamada de Deus, sente inquieto quando está inoperante. Quem foi chamado e não está fazendo a obra de Deus, fica como se fosse um lugar sem lugar. Porque o Espírito Santo fala conosco, cobra da gente, e nós precisamos muito de atender o Espírito Santo. Veja o que Deus diz para Elias na caverna. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, 1 Reis capítulo 19, verso 9. E lhe disse, o que fazes aí, Elias? Deus não sabia? Sim ou não? Sim. Mas Deus queria ouvir de Elias. Aí lá vem a desculpa, né? Sabe o que é, Senhor? É que mataram todos, só eu fiquei, sabe, pagando daquela auto-coitadinho, autocomiseração, autojustificação. E agora, Senhor, já mataram todos, eu estou sabendo que mataram, eu vou ficar dando sopa, e eu estou aqui, Senhor, escondido. E o Senhor falou, rapaz, está faltando é você comer, você está fragilizado, você está desnutrido, você está desidratado. Vou mandar trazer comida para você, você vai comer, você vai sair daí, e eu tenho missão para você. Sabe por que você está fraco? Parou de ler Bíblia, parou de orar, parou de jejuar, parou de estar na igreja. Mas estão dizendo por aí, fica em casa, vai nessa, vai ficando em casa,
Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos. Casa é para a gente dormir. Durante o dia nós temos que trabalhar. Durante o dia nós temos que servir a Deus. Nós temos que estar na casa de Deus. Olha, cuidado, quem fala conosco é o Senhor por meio da Bíblia. Deus está dizendo nessa hora que não é hora de ficar de braço cruzado, olhando para o céu, ver navios. Não, é hora de você pegar a estrada, é hora de você fazer a obra, é hora de você ir para a presença de Deus, é hora de você buscar, porque você é o sacerdote, você é o patriarca, você é a matriarca da sua família, você é a sacerdotisa da sua família, e Deus e a sua família conta com você. Pastor, mas eu estou assistindo o culto, pela internet. Não é a mesma coisa. Este culto na internet é para aqueles que moram em lugares distantes, que não tem como ir até a cidade para estar cultuando, não tem culto todo dia. Este culto na internet é para as pessoas que ainda não são crentes. Para você que é crente, esteja na casa de Deus. Ah, pastor, mas e a aglomeração? Olha o tamanho desse espaço, cabe o dobro dessas cadeiras aqui. E você pode sim estar na casa de Deus. É hora de buscar a presença de Deus antes que você morra espiritualmente. Elias, sai da caverna. Saí, Senhor, agora estou forte. O que é para fazer? Tem alguma coisa? O Senhor está com raiva de mim? Não. A seguir, Deus mostra a Elias que o isolamento e a lamentação não levaria ao caminho que tinha para ele. Eu disse negativo. Disse-lhe o Senhor, texto 19 e 15 de 1 Reis: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Você sabia que tem uma obra que é para você fazer, que você não fez, você estava isolado? Você estava definhado? Pensa aquele prejuízo entre os dias que o irmão ficou no hospital e a quarentena. Prejuízo para o reino de Deus. Você não tem noção da falta que você faz quando você não está no culto. É bom no aniversário do pastor você dar presente para o pastor, mas o maior presente para o pastor é ver a casa cheia. É ver você na igreja, com a sua Bíblia, com a sua família, ladeando aqui, sentados juntos e glorificando ao Senhor. É a maior alegria para um pastor de igreja. Eu tenho 34 anos dirigindo igreja, nada me alegra mais do que a igreja do Senhor cheia. A vontade de Deus nunca é que fiquemos isolados nas cavernas da vida. Ele nos quer lá fora, superando tudo, fazendo a vontade dele. Isso é resiliência. Eu vim aqui nessa noite para dizer que nós não vamos aproveitar a desculpa da pandemia e vivermos como se fosse cachorro quando cai de mudança, que fica assustado e qualquer coisa. Eu já tenho o hábito, pastor Nonato, de chegar e pegar na mão. Quando eu vejo, já estendi a mão, a pessoa às vezes se constrange de pé. Eu falo, não, passa álcool. É porque crente gosta desse calor humano, né, irmãos? Cristo nos proporciona isso. É por isso que relutaram para não reabrir as igrejas. Porque na hora que reabrir, crente abraça, beija. E crente, nossa Deus. Sabe por quê? Porque crente ama estar junto, sentindo a presença de Deus através de um do outro. Meus amados, uma pergunta que eu vou deixar para vocês responder. Não para mim, mas para o Espírito Santo nesta noite. Onde você está? Qual é a caverna que você está? Pastor, estou na caverna financeira. Pastor, estou na caverna do casamento, da família, o casamento acabando. Pastor, estou na caverna da fobia que eu estou dessa doença. Ai, pastor, quando alguém espirra longe de mim, eu já guardo no corredor e sumo de vista. Pastor, eu estou vivendo uma caverna que eu não tenho paz. Eu estou vivendo uma caverna que, nossa, eu fico assim, naquele espírito de fuga, porque eu não dou conta mais. Jesus me manda nesta noite te dizer que você vai sair da caverna hoje. Vai sair da caverna. E eu gostaria de concluir a minha fala nesta noite. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas o Espírito Santo me diz, pelo menos é o que precisa de ouvir.
não pedi para vir aqui, o pastor Nonato me convidou. E a gente que é pastor não sabe fazer outra coisa a não ser isso mesmo, exortar. E eu vim aqui dizer para vocês que esta noite Jesus quer tirar algumas pessoas da caverna. Tudo será novo a partir deste momento, desta oração. Você que está aí, alguém achou, pôs na sua cabeça que você está perturbado, sua mente, sua memória. Eu quero te dizer que nesta noite Jesus vai reorganizar os seus neurônios. Jesus vai reorganizar a sua vida. Jesus vai fazer você virar outras pessoas, vão olhar para você e vai dizer, meu Deus, mas como você está mudado, como você está mudando. E você vai dizer, é o Senhor que está fazendo isso na minha vida. Vamos colocar em pé, com a permissão do pastor. Eu quero convidar você, nesta noite que está passando por algum problema, está encavernado. Você que se encontra escondido no seu recôndito aí, de glamura, de sofrimento mesmo, capítulo 4, versículo 6 de Filipenses diz, eu não quero que as vossas orações, que as vossas petições sejam marcadas com lamúrias, com reclames, com maledicências, mas que todas elas sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças. Quero convidar aqui à frente, eu não tenho muito o hábito de convidar à frente, mas eu gostaria nesta noite, compelido pelo Espírito Santo, de convidar algumas pessoas que estão passando por um deserto, que está passando por um calabouço, que está passando por um momento muito difícil. Me desculpa, pastor, eu nem perguntei se podia chamar, mas o Espírito Santo quer tirar nesta noite algumas pessoas que estão passando por problemas muito difíceis, tomando remédios controlados, tá? Remédios com alta dose. Você que está aí escravo dessa medicação para dormir. 28 milhões de pessoas no nosso país tomam remédio psicotrópico para dormir, para controlar a mente, a ansiedade. Mas nesta noite Jesus te consulta e Jesus te cura sem te cobrar um centavo por isso. Eu quero te convidar aqui à frente, somente as pessoas que sentem a necessidade de ter uma mudança radical na sua vida. Olha, os problemas levaram seu marido, levaram sua esposa, levou seu filho, levou sua mãe, levou seu pai, levou seu emprego, mas eu te garanto no nome de Jesus que esta noite é noite de restituição. Esta noite é noite em que Jesus passa em revista ao seu povo. Está aqui pessoas que creem na palavra de Deus. Está aqui à frente pessoas que acreditam de que Deus tem uma obra a fazer. Dado aos protocolos de segurança pré-estabelecidos por lei, nós não estaremos aproximando muito de você. Mas eu gostaria de pedir ao pastor da igreja, pastor Nonato, que se posicionasse mais à frente. Não sei se há a possibilidade da pastora Ana Paula nos ajudar. Os demais pastores que auxiliam o senhor, obreiros e obreiras, pastor Nonato, por gentileza, eu vou precisar da ajuda de vocês. E eu gostaria de, neste momento, pastor Nonato, Deus sempre usa o louvor neste momento de libertação. Será que não foi ensaiado, programado? A equipe poderia nos auxiliar com um louvor daqueles que vai lá e arranca o coração para fora, né? Faz aquela... Daí mesmo se abençoa o seu povo. Enquanto esse louvor será ministrado, meu amigo Abraão, enquanto este louvor será ministrado, eu sinto perfeitamente que as mãos de Deus vai estar passando por aí. Esta ansiedade que está na sua vida, te marcando, tirando sua paz, ela vai ser entregue para Jesus essa noite. Dentro de 15 dias, esse problema, tu apresenta ao Senhor, terá um sinal de que Deus está em ação. Marca hoje, 15 dias. Deus está virando a plataforma que você está sobre ela e dando uma condição maior e melhor de qualidade de vida. Hoje cai por terra esse problema que te aflige a sua alma, sua psique. Você não está doido, não. Você estava precisando de igreja, de Jesus. Você achou a igreja. A igreja é essa. Seu pastor, seus irmãos que vai chorar com você. Seu semblante já está mudando. Sua vida está sendo mudada.
Essa noite é uma noite de transformação espiritual. Médico humano não faz isso, é só Jesus que faz. Como fez com o pastor Nonato. De uma noite para um dia, tirou ele daquela situação. Lá do sepulcro para a vida. Pode louvar o Senhor. Estou sentindo aqui a presença grande de Deus nesse lugar. Vocês dentro de 15 dias vão perceber uma mudança, algo diferente, porque esta oração não é uma oração por acaso, uma oração qualquer. Esta oração é uma oração de vigor, de motivação, de vida. É uma oração em que o Espírito Santo está tomando essa causa. E eu gostaria de que você fizesse uma oração agora, refletindo em tudo que passou, em tudo que está passando na sua vida. Coloque diante desse altar. Deus está revisando a sua saúde. Deus está passando a mão, caroços, tumores. Deus está visitando a carne, a pele, os nervos, as veias, os ossos, o sangue. Deus está visitando a sua memória. Deus está visitando agora o seu coração. Deus está visitando do alto da cabeça a planta dos pés. Deus está fazendo algo que ninguém, humanamente falando, pode fazer. Olha aí, Jesus. À frente deste altar, a tua igreja. Igreja viva e fervorosa. Igreja que vive o evangelho pleno. Igreja que confia na ministração da tua palavra. Igreja que vive a tua palavra. Precisa nesta noite experimentar algo novo, algo grande. Precisa experimentar algo que não pode vir da horizontal, mas só da vertical. Visita esta casa que está em ruína. Visita esta mulher que está neste quarto trancafiada. Visita, Senhor Jesus, este homem que está na caverna. Visita este homem, esta mulher que perdeu o emprego, não tem o sustento na casa, que perdeu até mesmo o auxílio emergencial e que não sabe o que fazer. Estão neste momento clamando, pedindo, através, Senhor, da internet, participando deste culto. Vá onde quer que esteja uma pessoa agora que esteja clamando. Visita, Senhor, os meus parentes. Visita a minha família. Visita, Senhor, pastor Nonato com a sua família. Que o Senhor possa visitar os membros e também os obreiros desta igreja e trazer aquilo, Senhor, que está faltando, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Alamante onde neba, onde temo inde fome inde neba. Deus, está aqui estas vidas diante de Ti, que precisam ser encontradas agora, Senhor, neste momento de oração, e precisam, Senhor, ser visitadas, e respostas do céu precisam estar chegando até esta pessoa. Eu creio nisso, eu prego isso. O Deus vivo, o Deus que faz o que o homem não pode fazer. Que as minhas mãos estendidas sejam as Tuas mãos sobre essas pessoas. Delamanai churibicanto in the nebas. Antu in the name mai cheribicantas neves. O Senhor está visitando a sua família. O Senhor está visitando a sua casa. O Senhor está visitando a UTI. O Senhor está visitando a CTI. O Senhor está visitando a enfermaria. Onde está o seu ente querido? O Senhor está visitando agora. Creia nele. A oração da igreja levanta o doente. Creia que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está fazendo a obra que eu e você não podemos fazer. Em nome de Jesus. Podeis retornar em nome de Jesus para os vossos lugares.